você faria se fosse muito pobre e encontrasse uma carteira cheia de dinheiro? Hector, um mexicano milionário, perdeu sua carteira cheia de dinheiro em um bairro pobre durante uma viagem com sua filha. Quando um menino de rua a encontrou e a devolveu intacta e pediu como recompensa uma coisa inusitada, levou às lágrimas o milionário e sua filha. Hector Souza estava voltando de uma viagem turística em San Diego, na Califórnia, em uma balsa, quando percebeu que sua carteira não estava mais no bolso de sua calça. O homem era um milionário que inclusive tinha sido matéria da Forbes anos antes, pois além de ser membro da elite super rica do México, Hector era também mais conhecido como um filântropo, que desde os anos 90 investia em grandes redes varejistas e, ao mesmo tempo, promovia arrecadações de grandes somas de dinheiro para fornecer alimentos e roupas e assistência médica às pessoas carentes do México e de toda a América Latina. Naquele dia, o milionário visitava uma atração turística na costa oeste dos Estados Unidos, acompanhado de sua filha Margarida Souza, que acabara de completar 18 anos. A menina já tinha viajado para aquele país com seu pai algumas vezes, mas nunca tinha passado tempo suficiente por lá para poder conhecer o que queria. Quando completou a maioridade, pediu que sua comemoração fosse feita nos Estados Unidos. Seu pai então tirou uma semana de férias para acompanhá-la. O filântropo ligou para um de seus amigos, que era administrador de uma rede de hotéis de luxo na Califórnia, e explicou a situação. O homem organizou toda a viagem do empresário e de sua filha Margarida. E já faziam 3 dias que pai e filha estavam nos Estados Unidos. Já tinham visto a Disney, passaram por Los Angeles e agora estavam em San Diego, onde acabaram de voltar da ilha de Coronado e ainda planejavam visitar o zoológico ou o parque aquático no dia seguinte. E apesar de ser um destino valorizado na região, Coronado possuía um bairro pobre com uma grande comunidade mexicana e Hector queria conhecer suas ruas e os habitantes. Margarida não gostou de seu pai incluir a visita ao local durante seu aniversário. Afinal, ela não tinha interesse em conhecer bairros pobres dos Estados Unidos, mas a jovem suportou aquilo para não criar caso com seu pai. Era verão e o barco estava cheio de turistas. Pai e filha já tinham feito um dos percursos e estavam voltando para a cidade. Foi quando o barco já estava perto do porto que Hector procurou a carteira em seu bolso e não a encontrou. Procurou em outros bolsos e perguntou à sua filha se tinha visto e olhou em volta, mas não viu a carteira. Margarida perguntou se fazia tempo que ele tinha usado a carteira e Hector disse só ter usado seu dinheiro na ilha quando visitou o bairro pobre e comprou uma lembrancinha do local. Sabia, eu falei para não irmos lá, papai. É claro que você foi furtado, protestou Margarida. Hector corrigiu a filha, pois não sabia se tinha sido roubado. Disse que ele mesmo pode ter perdido a carteira em algum lugar, inclusive naquele barco cheio de turistas do mundo todo. Margarida então respondeu: olha as pessoas que estão à nossa volta. Com certeza já teriam devolvido se tivessem achado a sua carteira, não acha? Hector disse apenas que esperava que quem quer que tenha pegado ou achado sua carteira, que entrasse em contato e a devolvesse. Margarida não sabia, mas em breve aquilo teria um impacto sério em sua vida. E mais de 2 horas depois de volta ao hotel, Hector Souza não recebeu nenhuma ligação de alguém que tenha encontrado sua carteira. Os funcionários do barco turístico também procuraram em todo lugar e não acharam nada. Estavam apreensivos, pois o milionário poderia, inclusive, processar a empresa de transportes. Mas ninguém mostrava mais preocupação do que Margarida Souza, a filha daquele poderoso senhor. Ela sabia que, além do dinheiro em espécie, havia vários cartões de créditos na carteira do pai, que eram absolutamente necessários para sua tão sonhada comemoração de aniversário. Nervosa, Margarida disse que o pai com toda certeza tinha sido roubado enquanto estavam na ilha. Você não percebe que essas pessoas usam você, pai? Você foi até aquele bairro de pobres com tanta boa vontade que acabaram fazendo o senhor de tolo, disse ela irritada. E no meu aniversário você me levou justo em uma periferia. Olha o que a gente ganhou com isso.
Hector respirou fundo e disse que amava Margarida, mas que ela tinha que aprender mais sobre a vida. Estava chegando à maioridade, mas ainda tinha muito o que viver. Você acha que a vida foi boa para mim desde sempre, Margarida? Eu já tive do outro lado, menina. Hector a lembrou que tinha nascido em um bairro simples da cidade do México, sua mãe era cozinheira e seu pai era alfaiate. Com 14 anos, Hector começou a trabalhar em uma loja de departamentos da capital para ajudar nas despesas de casa e só pôde estudar o que queria quando já tinha 24 anos, época em que tinha recebido um cargo de supervisão na loja de departamentos. Contou à filha também que teve que engolir muitos sapos de chefes e de clientes até chegar àquela posição e que tinha pegado muitos ônibus na vida para conseguir ir trabalhar todos os dias e às vezes não conseguia nem tomar o café da manhã. E outras vezes tinha que pular o almoço, mas as coisas tinham dado certo para ele no final. Tive sorte, sabe, Margarida? Tive sorte. Sorte também pode mudar a vida de uma pessoa, filha, ele disse. Lembrou de quando conheceu sua esposa, mãe de Margarida, no final da faculdade e de como ela morreu de uma tuberculose. Embora já fosse um homem rico, todo o dinheiro que tinha não pôde salvar sua esposa da doença. Foi um duro golpe em sua vida, mas também foi um lembrete de que ele deveria manter a humildade sempre. E foi depois desse episódio triste em sua vida, quando Margarida tinha apenas 3 anos, que Hector Souza passou a ser conhecido como filântropo. Mas, embora os planos de comemorar o aniversário tivessem sido prejudicados, pelo menos ele e Margarida podiam estar em segurança no conforto de um hotel 5 estrelas, que já tinha sido pago um mês antes. Um privilégio para poucas pessoas nesse mundo, ele lembrou. E a filha escutou tudo em silêncio. No dia seguinte, o telefone do milionário tocou. Era um número que ele não conhecia. Quando atendeu, a pessoa do outro lado da linha disse que estava com a carteira dele e passou um endereço que ficava um pouco distante, fora da área turística. E ao ver o pai se levantar com um sorriso no rosto, Margarida protestou. Pai, pensa um pouco, pode ser um golpe ou uma armadilha. Quem garante que acharam mesmo sua carteira? Hector respondeu que não teria problema nenhum. Quem ligou tinha voz de criança e parecia confiável. Margarida então telefonou para o segurança que fazia a escolta dele sempre que necessário e explicou o que estava acontecendo. O segurança apareceu no quarto de Margarida e tentou fazer Hector desistir de ir até aquele endereço, mas Hector simplesmente respondeu que iria confiar em sua intuição, buscando sua carteira para seguirem com as comemorações que aquela viagem prometia. E assim os 3 saíram do hotel de luxo e foram em direção à avenida ali perto. Conforme o segurança dirigia pela avenida, eles saíram da área turística e chegaram a outro bairro muito mais modesto e menos iluminado. Margarida estava assustada, seu aniversário tinha virado uma aventura perigosa. Cada moto que passava pelo carro deles fazia seu coração acelerar. Se paravam em algum semáforo, então, ela ficava tensa e imóvel, olhando os veículos ao redor como se esperasse que uma mão apontasse uma arma para eles. Ter um segurança junto não fazia com que a garota se sentisse mais tranquila ou protegida. Aquele lugar era muito estranho. Já Hector não sentia medo algum, de forma alguma. Aquele lugar o lembrava de sua juventude. Margarida não entendia como o pai podia estar tão relaxado. Afinal, não era apenas a segurança dele que estava em jogo, mas a dela também. Enfim, chegaram ao local indicado, em uma região cheia de casas bem simples. O segurança não deixou Hector descer do carro. Ele desceu e bateu palmas na casa. E, de fato, uma criança apareceu. Trazia consigo a carteira de Hector em suas mãos pequeninas. Ficou esperando no portão enquanto o segurança levava a carteira até o milionário. Hector logo viu que era mesmo a sua carteira e, ao abri-la, viu que todos os seus documentos, cartões e dinheiro estavam ainda lá. Não tinha um centavo sequer faltando. O menino devia ter no máximo 13 anos. Era magrelo, tinha olhos vivos e uma roupa comum bem surrada. Certamente a situação dele não era muito melhor do que a de Hector quando tinha aquela idade.
O milionário então desceu do carro junto de sua filha e agradeceu ao menino por ter devolvido a carteira. Garoto, você me salvou de muitas dores de cabeça. Obrigado, disse ele. O garoto aproveitou a simpatia daquele homem bem vestido e perguntou se ele poderia lhe dar $2. Ao ouvir isso, Margarida começou a rir de tão nervosa. Aí, tá vendo? Eu não disse? Ainda bem que trouxemos a segurança, disse ela. Qual o problema, filha? Perguntou Hector. Entrega logo todo esse dinheiro para ele, pai, antes que os comparsas dele apareçam. Vamos embora daqui? E o menino ficou encabulado com a reação de Margarida e explicou: não é nada disso, senhora. Eu só não tenho telefone, então precisei usar o único dinheiro que eu tinha para ligar para o senhor de um telefone público. Eu passei a noite ontem pedindo dinheiro na rua, mas não consegui nada. Então usei o dinheiro que eu estava guardando para comprar um bolinho para minha irmã e amanhã é o aniversário dela. Hector se interessou pela história do menino e pediu que ele contasse mais, para completo horror de Margarida. O garoto então disse que se chamava Paulo e que não se lembrava muito de seu passado, do que tinha vivido em seus primeiros anos de vida. Não tinha conhecido o pai e vivia com a mãe e a irmã nas ruas há mais de um ano. A alguns quarteirões dali havia um espaço em que os sem-teto se reuniam para passar a noite e é lá que estava o que restou de sua família. Paulo disse que quando ainda moravam num pequeno apartamento, lembrava-se de ter feito aniversário e do bolo que a mãe fez para comemorar. Tinha sido a única festa que o menino teve na vida. O bolo era pequeno e só havia a mãe e a irmã menor para cantar os parabéns para ele, mas aquela era a memória mais feliz de sua vida. E agora, mesmo tendo sido despejados, ele queria garantir que sua irmã sentisse a mesma felicidade. Por isso, Paulo estava pedindo dinheiro na rua para tentar comprar um bolo para sua irmã. Margarida não consegue conter as lágrimas e leva as mãos ao peito. A garota, até pouco tempo, estava assustada com aquele lugar e desconfiada das intenções do menino. Agora sentia-se envergonhada por ter feito julgamentos tão precipitados. E para completar, a irmã de Paulo fazia aniversário no mesmo dia que ela. E surpreendendo a todos, Margarida entregou um cartão do hotel de luxo em que estava hospedada para Paulo, dizendo para ele, a mãe e a irmã irem até lá no dia seguinte. Ela pediu permissão a seu pai e abriu a carteira dele, retirando 3 notas de $100 e entregando ao menino. Paulo, use esse dinheiro para comprar roupas para você e sua família, tá bom? Senão, infelizmente, é bem capaz de vocês não conseguirem sequer chegar à recepção do hotel em que estamos hospedados. Ela disse. Então, todos se despediram. No caminho de volta, Hector Souza pediu que o segurança o levasse até o restaurante que ele havia reservado para a comemoração do aniversário de Margarida. Mas ela o interrompe e pede para voltarem direto para o hotel. O que houve, filha? O milionário quis saber. Pai, o que gastaríamos em uma noite nesse lugar daria para alimentar a família de Paulo por um mês. Vamos só voltar para o hotel e a gente pede uma pizza enquanto planejamos o que fazer amanhã, pode ser? Hector concordou. Ele se virou e olhou com orgulho para sua filha. Seus anos como filântropo pareciam ter finalmente gerado algum efeito positivo em sua filha. E no dia seguinte, logo cedo, Paulo e sua irmã Cindy e sua mãe Elizabeth conseguiram ir até uma loja de roupas e saíram de lá com peças novinhas, se sentindo muito bem. O dinheiro que Margarida tinha dado a eles foi suficiente não apenas para as roupas, mas também para tomarem um café da manhã que não tinham há mais de um ano, e para pagar as passagens de ônibus até o hotel e ainda sobrar em seu bolso. Ao chegarem ao lugar, eles perceberam que era um hotel 5 estrelas. Eles ficaram tímidos. A mãe de Paulo sempre sonhou em conhecer um lugar daqueles e agora que estava ali, ela não sabia como agir. Ao entrarem no lobby do hotel, uma recepcionista encaminhou a família para um jardim, com um grande gramado verde e uma mesa com flores e enfeites coloridos. A irmã de Paulo disse que era o lugar mais lindo que já tinha visto. Os olhinhos dela brilhavam. Margarida apareceu e disse que era tudo para ela. E a menina não conseguiu conter sua felicidade. Hector havia pedido ao amigo que supervisionava a rede de hotéis para convidar todas as famílias hospedadas que tivessem crianças para uma festa de aniversário. E, de fato, muitas delas compareceram ao jardim, correndo e brincando com Cindy e Paulo.
Margarida estava tão contente quanto as crianças. Pela primeira vez, ela entendia como seu pai se sentia ao ajudar pessoas. Paulo e Cindy provaram o mousse pela primeira vez e se lambuzaram com um enorme bolo de chocolate. Elizabeth, a mãe de Cindy e de Paulo, estava emocionada com tudo aquilo e ganhou um abraço de Margarida, que também tentava segurar as lágrimas em seu primeiro dia com 18 anos de idade. Hector sabia que uma festa de aniversário não seria o suficiente para ajudar aquela família, então levou Elizabeth até o seu amigo supervisor do hotel. O milionário explicou que ficou muito surpreso ao ver que o filho dela tinha devolvido a carteira nas mesmas condições em que foi encontrada, apesar da dificuldade em que ele e sua família viviam, e que se o filho tinha uma índole daquelas, aquilo só poderia ser reflexo de uma boa criação. Meus parabéns por sua integridade, ele disse. E Elizabeth agradeceu. O supervisor do hotel então disse que talvez pudesse ajudá-la. Recentemente, descobri que minha chefe de limpeza estava envolvida em um esquema de pequenos furtos aqui dentro do hotel. Ela e 2 funcionários furtavam itens de nossos hóspedes estrangeiros e eles só se davam conta ao voltarem para seus países, disse o supervisor, deixando Elizabeth confusa. Então o homem explicou que ao identificarem os envolvidos, demitiram todos e agora estavam precisando renovar a equipe que deveria ser chefiada por uma pessoa íntegra e de muita confiança. Não sei se foi apenas sorte ou algo mais, dona Elizabeth, mas quando seu filho devolveu aquela carteira intacta, ele alterou o destino de toda a sua família. Se a senhora quiser, eu gostaria que a vaga de chefe das camareiras aqui do hotel fosse sua. O que me diz? Disse o supervisor. Elizabeth ficou de boca aberta. Nunca tinha sonhado que um dia colocaria os pés em um hotel como aquele e agora estava vendo que não era só uma festa para sua filha, como também recebendo uma oferta de emprego. Encabulada, ela disse que não sabia se teria competência para o cargo. E o supervisor prontamente respondeu: Ora, dona Elizabeth, o mais importante a senhora já tem: caráter e integridade. Na semana seguinte, a vida daquela família amanheceu diferente. Paulo e Cindy pegaram o ônibus para a escola, tinham roupas novas e material escolar. Elizabeth pegou um ônibus para a orla da cidade, onde entrou no Hotel 5 Estrelas para iniciar seu novo emprego. Ela se sentia a mulher mais sortuda do mundo. Já Hector e Margarida continuaram a viagem que tinham programado, porém, nada mais proporcionava a mesma felicidade que Margarida tinha sentido durante a festa no jardim do hotel. Ela olhou para o seu pai e enfim percebeu por que ele nunca se contentou em ser apenas um milionário. O que o deixava realizado mesmo era fazer o bem para os outros. E agora ela entendia isso. Se você gostou da história, peço por favor que deixe um like e deixe mais esses outros 2 vídeos para você na tela final, que provavelmente você vai gostar também. Então, boas emoções e até o próximo vídeo. Te espero.